Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série, do nosso curso de topografia. Estamos chegando aqui com a nossa quarta aula, não, terceira aula, não é isso? Nossa terceira aula aqui em vídeo. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver sobre os métodos indiretos de medição. Na aula passada a gente viu sobre os métodos diretos, né? A gente falou aqui sobre medição de distâncias, mas por formas diretas de medição. E na aula de hoje a gente vai ver os métodos indiretos de medição, tá ok? Quem fala com vocês é o professor Jesse e vamos para a nossa aula, tá? Bom, pessoal, falando aqui dos nossos processos indiretos de medição, existem duas definições principais, segundo os autores da topografia, para informar o que seria um processo indireto. A primeira delas, pessoal, é quando a gente diz que uma distância ela é medida de maneira indireta, quando no campo, né, são observadas grandezas que se relacionam com esta através de modelos matemáticos previamente conhecidos. Isso acontece, pessoal, justamente com as distâncias diretas, ou seja, é necessário realizar alguns cálculos sobre as medidas efetuadas em campo, ou seja, medidas efetuadas em campo aqui, a gente está tratando de medidas diretas. E para se obter indiretamente o valor da nossa distância sobre essa primeira distância, ou seja, resumindo, seria buscar uma distância direta e a partir de equações, certo? Equações de trigonometria em sua grande parte, obter uma medição indireta. Exemplo, nós vimos isso na última aula, pessoal, né? No finalzinho do nosso segundo vídeo aqui na plataforma, né? Do nosso curso de topografia, a gente resolveu um exemplo onde a gente teve uma medição direta, né? Onde uma medida horizontal, e a gente obteve o valor de uma medida indireta, ou seja, de uma distância inclinada, através, né, das nossas relações trigonométricas. A outra definição, pessoal, que não seja assim por cálculo sobre uma medida direta, para se obter a nossa medida indireta, seria dizer que, nas medições indiretas, as distâncias elas são determinadas sem percorrer o alinhamento, pessoal, ou seja, sem percorrer a distância que nós estamos querendo medir. Isso é feito através de visadas ou pelas coordenadas de suas extremidades. Isso é o autor Tuller, né, 2014, ele nos fala isso, ele nos dá essa definição. Então, pessoal, esse tipo de definição, falar aqui de sem percorrer o alinhamento para se obter uma medida de forma indireta, por visadas, é onde entram os equipamentos bem conhecidos da topografia, né, como o teodolito, né, que já foi muito utilizado, e hoje em dia, o que está muito em alta também, que é a estação total, certo? Então, os instrumentos de medição indireta, né, como eu estou falando aqui para vocês, que utilizam esses métodos de visadas, eles são chamados de distanciômetros, e eles são classificados em três grandes grupos, tá, que seriam os ópticos, os mecânicos e os eletrônicos. Os eletrônicos, pessoal, estaria mais relacionado com as estações totais. E os teodolitos, eles se encaixam dentro desses grupos de instrumentos ópticos e mecânicos. Então, vou falar bem rapidamente sobre os dois. A medida eletrônica de distância, pessoal, que são os MEDs, né, são os aparelhos mais utilizados nas práticas topográficas hoje em dia. Né? E eles se associam principalmente às estações totais e às trenas digitais. Então, como é que funciona, pessoal? Os sinais eles são emitidos pelo equipamento. O nosso equipamento aqui no caso, tá? Deixa eu ligar aqui a caneta. O nosso equipamento aqui no caso é a nossa estação total aqui, certo? Então, esse equipamento, pessoal, ele emite um sinal, certo? Ele emite uma onda. E essa onda ela é rebatida por um anteparo. Esse anteparo geralmente a gente chama de um prisma refletor, que é composto por um espelho circular. Que está ele, certo? Que é o nosso anteparo. E esse anteparo, né, ele utiliza sempre de um tripé graduado, bem como também a nossa estação ela precisa de um tripé para fixação no terreno. Então você coloca, pessoal, a estação total, o nosso MED, no primeiro ponto a ser medido e coloca o nosso anteparo no segundo ponto a ser medido. Com isso, o equipamento ele consegue emitir uma frequência, certo? Uma frequência de onda, e essa onda, pessoal, ela é rebatida pelo nosso anteparo. E aí ele consegue fazer essa medição de forma eletrônica para a gente. Então eles utilizam, como já falei para vocês, essa onda de alta frequência e com um sinal direto para a determinação da nossa distância. Então, como é medido, pessoal, essa distância? O tempo, né, que a nossa onda ela leva para ser enviada, né, ao longo do caminho e rebatida de volta, né, do anteparo até o nosso MED. Essa distância, né, esse tempo, na verdade, para a nossa onda ela percorrer esse caminho, ela é medida e então o equipamento ele consegue, né,
nos fornecer essa medição de distância, certo? Ou seja, tem uma emissão aqui da nossa onda, na nossa frequência, certo? Até do distanciômetro, tá? Da nossa estação total até o prisma. E o prisma ele reflete essa onda de volta até o distanciômetro. E aí, pessoal, ele faz essa medição do tempo que essa onda de alta frequência levou para percorrer a ida e a volta da nossa distância. Bom, com relação aos equipamentos ópticos e mecânicos, a gente vai falar aqui de taquiometria, pessoal. Taquiometria nada mais é do que uma medição rápida de medidas. E para isso, a gente utiliza esses instrumentos ópticos e mecânicos que são chamados de taquímetros. Os taquímetros, em sua grande parte, também são chamados de estadimétricos ou normais e são compostos, pessoal, pelos teodolitos. E esses teodolitos, eles possuem, certo? Uma luneta. E essa luneta ela vai gerar alguns retículos estadimétricos. Para resumir, são 3 fios estadimétricos horizontais e um fio vertical. Tá? E associado a essas milhas verticais, pessoal, a gente tem também a medição da distância horizontal e da diferença de nível. Ou seja, você vai pegar o seu teodolito e vai fazer a projeção desses 4 fios estadimétricos, os 3 horizontais e o vertical, sobre uma mira. Tá? Então aqui nós temos, pessoal, um exemplo de um teodolito com a sua luneta. E essa luneta, pessoal, ela consegue plotar, digamos assim, projetar, certo? Sobre a nossa mira, certo? Ou estádia, daí que tem essa denominação de taquímetros estadimétricos. Então, o nosso teodolito ele faz essa projeção sobre a nossa estádia, sobre a nossa mira. E esses fios que são jogados, pessoal, na nossa mira, eles conseguem, a partir de alguns cálculos bem simples, determinar essas distâncias, tá? Então vamos ver como é que funciona. Os nossos fios, pessoal, os nossos fios estadimétricos, como eu falei para vocês, eles são 4. Nós temos aqui o nosso fio vertical para poder manter o alinhamento da nossa medição e 3 fios horizontais. Nós temos o fio superior, certo? Nosso fio superior. Nós temos o nosso FM, pessoal, que é o nosso fio médio. E nós temos também o nosso FI, que é o nosso fio inferior, certo? Então, esses 3 fios, pessoal, né, eles conseguem fornecer para a gente as principais medidas para os cálculos, tanto da distância horizontal como para a diferença de nível. E esses fios, certo, eles são projetados sobre a nossa mira. Então, essa aqui, pessoal, é mais ou menos uma representação gráfica de como funciona as escalas de medição em uma mira, tá? Então, para cada blocozinho desse, pessoal, para cada conjunto aqui, certo? Para cada traço preto ou traço branco, você tem 1 centímetro, ok? E aí, para você fazer as medições, pessoal, ele também disponibiliza para você algumas escalas decimétricas e escalas métricas. Cada decímetro, pessoal, é representado pelo número, tá? Aqui a gente tem 2 decímetros, aqui a gente tem 3 decímetros. E para você fazer uma medição, certo? De 1 decímetro inteiro, percebam que você vai sempre pegar do lado maior da nossa barrazinha aqui preta até o lado maior da outra barrazinha preta, certo? Ou, caso você queira medir 5 centímetros, da mesma forma, você vai pegar desse lado maior da nossa barra preta até esse lado maior da nossa barra preta também. Lembrando, um espaço preto é 1 centímetro, um espaço branco é outro centímetro também. Então, por exemplo, pessoal, a medição desse ponto até esse ponto vão ser 5 centímetros. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Da mesma forma, você vai fazer a medição do lado maior até o lado maior. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Então, com isso você consegue medir os centímetros. Com os números, você consegue fazer uma medição em maior escala com os decímetros. E os metros, pessoal, eles são representados por essas bolinhas, certo? Por esses círculos. Então, a cada bolinha dessa representada, você tem 1 metro. Então, como nós temos aqui o nosso decímetro 2 com a bolinha acima dele, então essa medição aqui, certo? Essa posição aqui, ela representa 1,20 m. Se você tivesse aqui 2 bolinhas acima do número 2, essa posição ela representaria 2,20 m e assim por diante, tá certo? Então, a leitura na mira, pessoal, ela é feita da seguinte forma. O fio
né, os 3 fios estadimétricos, o superior, o médio e o inferior, são jogados na nossa mira e as posições deles nos fornecem as leituras, certo? Dependendo de onde está cada um deles, tá? A gente tem a leitura do fio estadimétrico superior, a leitura do fio médio, né, do fio estadimétrico médio, e a leitura do fio estadimétrico inferior, ok? Então percebam aqui, pessoal, na nossa pequena figura aqui. Então suponhamos que nós queremos calcular uma distância horizontal. Então o teodolito, que primeiramente posicionado com uma inclinação da luneta de 0 graus, certo? Nós vamos ver que ela também pode estar inclinada. Com a inclinação da luneta de 0 graus, ela joga os valores de Fs, Fm e Fi na nossa mira. Então esses valores, pessoal, eles são medidos dessa posição para baixo na nossa mira, certo? Então o Fs aqui ele vai ter um valor, o Fm ele vai ter outro valor e o Fi ele vai ter outro valor. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer aqui o cálculo da distância horizontal sem inclinação da nossa luneta. Então pessoal, nós temos aqui algumas medições, tá? A medição de A até C, do ponto A até o ponto C, é a distância horizontal que a gente quer medir. Já a distância, pessoal, do ponto B até o ponto D é a diferença entre Fs e Fi, ou seja, a diferença entre o fio superior e o fio inferior, pessoal. Então, nós temos outras relações aqui também. A distância, pessoal, de A até F, aqui, pessoal, é a nossa distância focal do equipamento, tá certo? Todo equipamento ele possui uma distância focal e ela é dada, pessoal, como essa distância de A até F. Já a distância de E até G, pessoal, é a altura dos nossos fios estadimétricos, tá certo? Então, todo equipamento ele possui essas distâncias de acordo com o foco, né? De acordo com o foco do equipamento. Então, de A até F é a nossa distância focal, de E até G é a altura estadimétrica dos fios. Então, vamos lá. A gente consegue fazer aqui algumas semelhanças de triângulo, e encontrar uma equação que possa representar para a gente o cálculo da distância AC, que é o que a gente quer, certo? Então, se a gente pegar aqui, pessoal, nosso segmento AC, que é a distância horizontal que a gente quer medir, a gente pode comparar esse triângulo, tá? Essa linha desse triângulo maior com essa linha desse triângulo maior. Então, AC estaria para... Perdão, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos comparar essa linha maior do triângulo maior com essa linha menor do triângulo menor, tá certo? Então, AC vai estar aqui para AF, tá bom? AC vai estar para AF. Da mesma forma, pessoal, vamos pegar aqui esse comprimento maior do triângulo maior, certo? BD vai estar para esse comprimento do triângulo menor, EG, ok? Vai estar para EG. Então vamos lá, pessoal, identificar algumas coisas aqui. O AC vai ser a nossa distância horizontal, certo? Vai ser o valor que a gente precisa fazer aqui na medição. O AF, pessoal, tá? O AF, que é esse comprimento aqui, é a distância focal, a distância focal do nosso equipamento, tá certo? E a gente chama essa distância focal de F. Assim como, pessoal, o BD, certo? Ó, BD, a distância desse ponto até esse ponto, é a mesma coisa que medir Fs menos Fi. Então, seria Fs menos Fi. Pessoal, essa distância Fs menos Fi a gente conhece também como m, tá certo? Para simplificar, a gente denomina esse valor como m. E o último valor, pessoal, a gente identificar aqui vai ser a distância EG, certo? Então, EG vai ser a altura dos nossos fios estadimétricos. E essa altura é representada por H. Então, percebam, pessoal, a gente consegue fazer aqui também algumas representações para os valores desses fios Fs, Fm e Fi. Então, por exemplo, pessoal, a gente já falou aqui que M vai ser igual a Fs menos Fi, ok? E percebam, a gente pode trazer a medição também, a comparação que 2 vezes Fm vai ser igual a Fs mais Fi, ok? Se eu fizer a medição de Fm e multiplicar por 2, vai ser a mesma coisa que eu somar a medição de Fs e a medição de Fi, tá certo? Então,
Então, a gente tem aqui essas equações para facilitar os nossos cálculos também. Então, vamos reorganizar aqui, pessoal. AC, a gente chamou da distância horizontal que a gente quer medir. O AF, pessoal, é a nossa distância focal. O nosso BD vai ser o nosso M aqui, certo? O valor de FS menos FI. E o EG aqui vai ser a altura dos nossos fios estadimétricos H. Então, a gente pode jogar o F aqui para cima e falar que D vai ser igual a F sobre H vezes M. Pessoal, a gente pode dizer ainda que F sobre H, que é a relação entre a distância focal sobre a altura dos nossos fios estadimétricos, ela vai ser igual a uma constante do nosso equipamento, tá? E com a padronização desses equipamentos, pessoal, essa constante, ela geralmente assume um valor de G, e esse valor de G, ele assume um valor, certo, adimensional de 100. Então, nada mais podemos falar aqui, pessoal, que a nossa equação para calcular, né, uma distância horizontal sem inclinação de uma luneta, né, o nosso D vai ser igual a constante do equipamento G vezes o M, ou seja, a diferença do fio superior e o fio inferior. Então, percebam, pessoal, com as distâncias de FS e FI, a gente consegue calcular o valor da distância horizontal com a medição, né, de um teodolito. Então, vamos para um cálculo, tá? Para fixar esse conteúdo melhor. Então, dados os valores dos fios estadimétricos superior e inferior, ou seja, FS e FI, vamos determinar o fio estadimétrico médio e a distância horizontal. Então, a gente tem FI igual a 1,20 e FS igual a 2,80, pessoal. Então, eu quero calcular com vocês o fio médio e também a nossa distância horizontal a ser medida. Então, nas equações que a gente viu, pessoal, foi visto que 2 vezes Fm é igual a Fs mais Fi. Então, Fm, pessoal, nada mais pode ser dito como Fs mais Fi sobre 2. Então, a gente vai ter aqui Fm vai ser igual a 2,80 mais 1,20 sobre 2. Pessoal, bem simples. Nosso Fm vai ser no valor de 2,80 com 1,24 dividido por 2. Nosso Fm vai ser de 2 metros, certo? 2 metros. Bem simples. Da mesma forma, a nossa distância horizontal, pessoal, ela é igual a G vezes M. E o G, pessoal, a gente viu que é uma constante igual a 100. E o nosso M é dado como Fs menos Fi. Então, Fs nós temos no valor de 2,80 e Fi nós temos no valor de 1,20. Então, nosso D vai ser igual a 2,80 menos 1,20, 1,60 vezes 100, 160 metros. É a nossa distância horizontal medida com o equipamento, certo? A gente consegue obter esse valor apenas com a leitura dos fios estadimétricos na nossa mira, tá? Então, vamos supor agora, pessoal, que a nossa luneta do equipamento ela tem uma inclinação. Então, ao invés dela ficar com a inclinação nula com a nossa horizontal, vai surgir esse ângulo alfa de inclinação, certo? Da mesma forma, pessoal, o alfa, né, por semelhança de triângulos, ele também vai estar aqui, ó. Ou seja, a linha que representaria, né, a medição, né, da projeção do nosso equipamento, ela está diferindo com essa medição aqui da mira vertical, tá, de um valor alfa, desse valor ângulo aqui, alfa. É a mesma coisa que a gente tem aqui nessa outra figura, certo? O nosso alfa aqui está sendo representado. Então, pessoal, nesse caso, a nossa distância horizontal ela vai sofrer a influência desse ângulo, tá? Porque, dependendo da inclinação desse ângulo, a projeção do nosso equipamento na mira ela vai assumir pontos diferentes. Então, com isso, a nossa equação passa de G vezes M para G vezes M vezes o cosseno ao quadrado desse nosso ângulo alfa, tá certo? E esse ângulo alfa nada mais é, pessoal, do que a inclinação, tá, da luneta do nosso equipamento. Então, da mesma forma que a gente pode tirar uma medição horizontal, a gente também pode tirar, pessoal, uma medição vertical, ou seja,
uma diferença de nível entre os dois pontos que nós estamos medindo. Então, da mesma forma que a gente fez aqui uma equação para a distância horizontal, a gente pode também fazer uma equação para a distância vertical, ou seja, para a nossa diferença de nível. Então, pessoal, a nossa diferença de nível ela vai ser igual de... Deixa eu só ajeitar aqui, certo? Acabei errando aqui. Só um momento, pessoal. Pronto. A nossa diferença de nível, pessoal, ela vai ser no valor de G vezes M vezes o seno, pessoal, de 2 vezes esse nosso ângulo alfa de inclinação sobre 2, tá certo? Vai ser esse valor aqui, só que ela vai ter também a influência de dois outros valores. Vai ter a influência de I e a influência, pessoal, do alvo. Veja, professor, o que é isso? Vamos lá, com calma. Dentro dessa equação, pessoal, a gente tem nada mais do que a constante do equipamento, o M, que é a diferença dos fios superiores e inferiores, e o seno da inclinação, certo? O seno de 2 vezes a inclinação da luneta do nosso equipamento. O I, pessoal, está bem aqui, ó. O I é a altura, certo? Da luneta, certo? A altura do nosso equipamento com relação ao solo. Ela precisa ser considerada, já que a gente está fazendo a medição de diferença de nível, ou seja, a gente está fazendo a medição na vertical. Da mesma forma que o alvo, pessoal, nada mais é do que a diferença entre o ponto médio aqui da nossa leitura até a superfície do nosso terreno. Então, esse ponto médio, pessoal, que se mede, certo? Essa distância que se mede do ponto médio na nossa leitura até a superfície do nosso terreno, a gente chama de alvo. É o alvo que nós estamos fazendo a medição, na mira. E esse alvo, pessoal, percebam que ele nada mais é do que igual à nossa medida do fio médio. Bom, o alvo é a medida do nosso fio médio e o nosso I aqui vai ser a altura do nosso equipamento, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui um exemplo também com relação à nossa luneta inclinada, tanto para a distância horizontal como também para a distância vertical. Então, durante as operações topográficas, a maioria das nossas medidas, certo? Ela vai ser tomada considerando o plano inclinado, porque tomar um plano sem inclinação, né, nas nossas medições vai ser algo, na maioria das vezes, mais complicado de se fazer. Então, por vezes, pessoal, a gente escolhe fazer uma medição, né, com o nosso equipamento, com a luneta do nosso equipamento inclinada e aplicar as formas considerando essa inclinação. Então, a partir dos dados abaixo, vamos calcular a distância horizontal e a diferença de nível entre dois pontos. Então, nós temos aqui, certo? O nosso terreno sendo representado. O nosso equipamento está aqui na parte de baixo, certo? Ponto aqui abaixo. E a nossa mira está lá no ponto acima. Então, a gente tem uma leitura de FI de 1,2 metros. A leitura de FS de 2,344 e a leitura de FM, pessoal, de 1,772, ok? Então, a gente tem o nosso alfa, a inclinação do nosso equipamento, pessoal, de 30 graus e 30 minutos. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, de 30,5 graus, tá certo? É a mesma coisa. E a gente tem, ó, a altura do nosso equipamento I no valor de 1,50, tá certo? 1,5 metros. Então vamos lá, vamos calcular primeiro a nossa distância horizontal. Nossa distância horizontal, pessoal, ela vai ser a constante do nosso equipamento vezes o M vezes cosseno ao quadrado da inclinação da luneta. Então D vai ser igual, a nossa constante é 100 vezes o M, pessoal, é Fs menos Fi. Fs é 2,344 menos o Fi é 1,2. 1,2, certo? Vezes o cosseno ao quadrado. Nosso ângulo, pessoal, é 30,5 graus. Cosseno de 30,5 graus. Então, o nosso D nada mais é do que 84,931 metros aproximadamente, tá certo? Essa aqui é a nossa medição na horizontal, pessoal.
Então, da mesma forma, tá? Aqui foi horizontal, tá? Então, da mesma forma, vamos fazer a nossa medição na vertical. Na vertical, pessoal, a gente tem que dn vai ser igual ao g vezes o m vezes o seno de 2α sobre 2, certo? Mais o i menos, quase erro aqui, menos o nosso alfa. Então, a nossa diferença de nível vai ser igual a G é 100 vezes o M, pessoal, vai ser o fio superior menos o fio inferior, 2,344 menos 0,2 vezes o seno de 2 vezes 30,5 graus, isso aqui sobre 2, mais 1,50, que é a altura do nosso equipamento, menos, quanto foi o nosso fio médio, pessoal? 1,772. 1,772, tá certo? Nossa diferença de nível vai ser então de, só pegar o valor aqui que eu já coloquei, esqueci aqui da nossa calculadora, pessoal, que é 49,756 metros, tá certo? 49,756 metros, tá bom? Eu coloquei aqui a distância na figura e acabei esquecendo da calculadora aqui para gravar o vídeo. Então, o valor aqui é 49,756 metros, tá certo? Então, pessoal, essa era a aula que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, mais uma vez, estou sempre à disposição. E é isso, certo? Até a próxima aula. Forte abraço. Valeu!